Após 8 anos competindo no fisiculturismo e utilizando doses suprafisiológicas de esteroides anabolizantes, eu decidi que era hora de parar. E o resultado? Após 8 anos competindo no fisiculturismo, o atleta Lucas Pinheiros decidiu parar. Usuário de anabolizantes e esteroides sempre em doses suprafisiológicas, ele disse, chega, basta. E realmente, pessoal, os resultados foram surpreendentes. Vambora, Lucas! Muito bom dia. Hoje fazem exatamente 1 ano, 2 meses e 18 dias desde que eu decidi que iria parar com a utilização de esteroides anabolizantes. Quando eu decidi que iria me afastar dos palcos e parar com a utilização de esteroides, eu busquei ajuda médica. E tive que tomar uma decisão bem complicada. Parar com tudo de uma vez ou ir abaixando as doses gradualmente até me manter em um nível fisiológico de testosterona, ou seja, uma TRT. Como o próprio nome já diz, a terapia de reposição hormonal, TRT, consiste em basicamente utilizar a testosterona exógena para repor a quantidade de testosterona que o seu corpo não consegue mais produzir naturalmente. As pessoas podem chegar a um quadro de hipogonadismo, ou seja, deficiência da produção de testosterona, por diversos motivos, sejam eles idade, doenças congênitas, uso de medicamentos, hormônios, esteroides anabolizantes, entre muitos outros. No meu caso, meus manos, eu não preciso nem falar qual foi, né? Vocês que me acompanham já devem imaginar. 8 anos competindo. E o que acontece? Quando você faz a utilização de esteroides anabolizantes, os seus testículos basicamente param de trabalhar. Porque eles entendem que, se o seu corpo já tem uma dose suprafisiológica de testosterona, ou seja, mais do que ele precisa para conseguir se manter em um nível saudável, ele entende que ele não precisa mais trabalhar para produzir naturalmente. E com isso temos atrofia testicular e diversos outros colaterais derivados de um eixo hormonal desativado. Agora imagina 8 anos de uso constante, como foi no meu caso. Ou no caso de muitos outros bodybuilders, 10, 15, 20 anos. Você resolve começar a cortar as doses e realinhar o seu eixo hormonal. Não tem garantia nenhuma de que seu eixo vai simplesmente voltar para o que ele era da noite pro dia. Esse processo, gente, um processo de TPC, terapia pós-ciclo, onde você faz a utilização de outras drogas para conseguir reestruturar e reativar o seu eixo hormonal, podem levar meses. Isso se você conseguir reestruturar o seu eixo hormonal. Agora imagina 8 anos utilizando hormônios, você para e leva 1 ano para reestruturar o seu eixo hormonal. É 1 ano que o seu corpo simplesmente vai estar com a testosterona zerada. Agora lembrem-se, a testosterona é responsável diretamente pela sua motivação, pelo seu bem-estar, pela sua libido, pela sua força, pela sua energia. Imaginem só uma testosterona zerada por 1 ano ou até mais. Bom, eu optei pela TRT. Eu não tô dizendo que essa é a melhor opção ou que é a opção para você, porque eu não sei qual é o seu caso e eu não sou você. Você tem que colocar na balança e ver o que é melhor para você. Essa foi apenas a decisão que eu tomei. Agora, como relembrar é viver? Vale a pena lembrar. Esse sou eu natural com 15 anos. E esse sou eu natural com 16 anos. Esse sou eu natural com 17 anos, com 18 anos, natural ainda com 19 anos e agora com 20 anos de idade, quando eu decidi que iria me preparar para o meu primeiro ciclo. Eu decidi competir. Então sim, meus caros, a genética faz uma diferença absurda, exponencial. O que acontece é que a genética vai impactar não apenas na sua capacidade de criação de massa muscular, como também de perda de gordura, acúmulo de gordura e também, como é o meu caso, manutenção de massa muscular. De repente, uma pessoa normal tivesse perdido muito mais massa magra que eu com esse corte, com essa diminuição. Mas, graças à minha genética, que apesar de não ser a melhor do mundo, ainda é uma genética abençoada, eu consigo hoje me manter em um físico muito bom acima da média, mesmo com doses ainda fisiológicas. E agora vamos falar de treino, porque afinal de contas todo mundo pensa, cara, tá, você diminuiu as doses, e aí? O que você sentiu na prática em relação a treino? Perdeu força? Obviamente vocês sabem que volume muscular, sim, eu perdi, mas o treino, cara, como que eu consigo explicar pra vocês que ele melhorou apesar de eu ter perdido força? Deixa eu tentar mostrar. E claro que logo de cara a gente já tem que começar com raise, dose meia de raise pra dentro. Vocês sabem que o melhor custo-benefício do mercado é na chancepromise.com.br e o cupom LPT dá mais aquele descontinho e vamos pro treino. Loading, loading, straight with the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. Didn't wanna listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden, golden. Cards on the table, there's no folding. Spit bars at the club, zoning, zoning. TikTok, come to London, get ripped off. Man, get pissed off when I start lift off. Eu acho que o fator principal quando a gente fala em treino é a força e o pump. Todo mundo vem pra academia porque quer ficar forte, progredir em cargas. E sem sombra de dúvidas, a minha força foi algo que caiu consideravelmente. Principalmente movimentos como supino, desenvolvimento, que eram movimentos que eu era extremamente forte, a minha força caiu em, eu digamos que pelo menos aí 30%. Porém, em grupos musculares como costas e pernas, que eu nunca tive tanta força, a minha força praticamente se manteve. Então hoje, eu considero que eu tenho até mais proporção muscular porque a minha força se equilibrou entre todas as minhas musculaturas. E muito disso aconteceu porque as minhas lesões melhoraram. Eu não tenho mais lesões no joelho, consigo treinar pernas sem limitações. E isso foi sem dúvidas um divisor de água nos meus treinos e toda a perda de peso derivada do corte dos esteroides. Psycho
to head, bout to turn a mic on. Turn the music up, vibe like an icon. Outro fator que também foi muito gritante foi o pump. Claro que o pump não é mais o mesmo. Quando você está sobre o uso de esteroides anabolizantes, especialmente hormônios como boldenona, hemogenin, entre outros, que tem um impacto absurdo no pump, ou seja, no fluxo sanguíneo, na passagem de nutrientes e sangue para a musculatura, é claro que o pump é completamente diferente. Então hoje eu não sinto um pump tão absurdo durante o meu treino quanto eu sentia com doses mais altas. Hoje o meu pump é um pump normal. Pouco tempo depois do treino eu já sinto que ele já foi embora e com doses mais altas era como se eu praticamente estivesse no pump o dia inteiro. E um mero set de aquecimento antes do treino já me fazia ficar completamente no pump cheio. Agora, se eu tivesse que escolher um ponto positivo que melhorou drasticamente desde o corte de doses altas de esteroides anabolizantes, foi a minha performance. E é engraçado porque muitas pessoas usam em diferentes modalidades esteroides anabolizantes para melhorarem a sua performance, ou seja, sua capacidade cardiorrespiratória, como por exemplo em esportes como futebol, como basquete, futebol americano, UFC e assim por diante. No fisiculturismo, nós utilizamos esteroides anabolizantes para aumentar a quantidade de massa muscular. O nosso peso corporal aumenta drasticamente e em alguns casos, consequentemente, acabamos perdendo rendimento cardiovascular, porque nós temos muito mais tecido para que o nosso coração tenha que bombear sangue para toda aquela região. E no meu caso, como é o caso da grande maioria dos fisiculturistas que fazem a utilização de hormônios, eu desenvolvi um grau de insuficiência cardíaca. A gente verificou que ele tinha o strain diminuído, estranha a capacidade que tem o exame de avaliar justamente o deslocamento dessas fibras no coração. Lembre que a testosterona tem uma ação direta diminuindo essa distensão e essa contração dessas fibras do coração, que no começo era de 14,9, o ponto de corte era 18, para que vocês entendam em casa, e já tinha um número, ou seja, indicando uma lesão prévia já estabelecida. Junto com a análise ergospirométrica, um VO2 com capacidade muito fraca, um VO2 condizente somente com 88% do valor previsto para ele, esses dois exames casados, junto com o aumento da rigidez arterial, que essa rigidez arterial é a ação secundária desse anabolizante, que é justamente diminuir a capacidade que essa artéria tem de contrair e de relaxar o sistema da periferia dele. Lembre que o sistema ele é cardiovascular, não é só o coração. Eu me sentia cansado, letárgico, ficava com falta de ar em sets muito pesados e muitas vezes tinha que parar um set antes da falha concêntrica muscular simplesmente porque eu estava fadigado e não tinha mais fôlego para continuar o set. Hoje em dia eu consigo correr novamente, ter mobilidade novamente e consigo treinar com mais intensidade do que nunca. Então eu posso dizer com segurança que a minha performance melhorou em pelo menos 10 vezes mais. Quando eu estava ativo no bodybuilding, eu sempre fui transparente com vocês aqui no canal, são 8 anos de canal sendo transparente sobre o meu uso de esteroides anabolizantes. Hoje eu continuo sendo 100% transparente com vocês, só que em relação ao pós-uso, em relação a todas as consequências, efeitos colaterais que eu sofri e ainda sofro até hoje. Eu sei que o que mais se fala na internet agora sobre essa nova onda natural que está acontecendo, pessoas julgando e condenando o uso de esteroides anabolizantes, sinceramente eu não tô aqui para isso. Um ano atrás, praticamente, eu soltei esse vídeo aqui no canal mostrando para vocês toda a realidade de todos os colaterais que eu sofri por conta da minha utilização prolongada, por conta da minha carreira dentro do esporte. E que fique claro aqui nesse vídeo que eu não me arrependo de nada. Foi o preço que eu paguei pela minha carreira, pelo meu sonho naquele momento. Então eu abri mão e fiz escolhas, mas eu fiz escolhas conscientes do que eu estava fazendo. O que eu quero aqui é fazer com que você tenha a oportunidade de fazer as suas próprias escolhas de maneira consciente, sabendo qual é a verdade e sabendo o que você está se submetendo a fazer. Porque o que eu mais estou vendo hoje em dia é gente decidindo que vai fazer algo, achando que é de um jeito, quando na verdade o buraco é muito mais embaixo. Então eu quero que você entenda uma coisa logo aqui de cara. A minha intenção com esse vídeo não é denegrir o bodybuilding, falar mal do uso de esteroides ou mesmo promover o uso de esteroides. Muito pelo contrário. Tudo que eu faço aqui nesse canal desde a criação dele em 2015, 8 anos atrás, é promover o esporte. Hoje em dia eu mesclo o bodybuilding com várias outras modalidades. Então eu promovo literalmente o esporte em geral, não apenas o bodybuilding. A minha intenção aqui é te mostrar qual é a verdade. Hoje, por exemplo, a minha refeição pós-treino vai ser um açaizão, já que eu não tenho como negar minhas origens paraenses. De vez em quando esse é um dos luxos que eu gosto de me dar, principalmente depois de um treino intenso. Mas é claro que seria muito ingênuo da minha parte fazer esse vídeo aqui pra vocês, falando de toda a realidade e não falar a real do porquê que eu decidi parar, o que eu sentia, afinal de contas. E eu peço a vocês que prestem bastante atenção, porque isso aqui é a mais pura verdade, é o que eu senti na pele, não é o que eu vejo as pessoas falando. Eu vivi isso. Tive pressão arterial elevada por um longo período de tempo. Eu negligenciava aquilo, eu achava que eu tava sendo hipocondríaco, eu não queria acreditar, eu achava que eu era novo demais. E apesar de sim ser algo congênito, a minha pressão arterial, ela com certeza se elevou antes da hora
que ela se elevaria naturalmente por conta da minha genética. Isso acontece por causa da utilização de esteroides anabolizantes. Eles vão acelerar o processo, sim, de problemas congênitos que muitas vezes você iria vir a ter de qualquer forma, mas às vezes um tempo depois. Eu sentia dores nas nucas, que é engraçado ou trágico, porque até mesmo o que o Joe Aesthetics falou que ele sentia antes de partir. O Joe Aesthetics, pra quem não sabe, é um gringo que recentemente sofreu um aneurisma cerebral, também era usuário de esteroides anabolizantes. Além disso, me sentia cansado, me sentia exausto o tempo todo, sentia que meus treinos não rendiam mais, muitas vezes eu tinha que parar exercícios, simplesmente porque eu tava sem fôlego. Isso era extremamente frustrante, porque eu sentia que eu não conseguia mais dar o meu melhor dentro da academia, não porque eu tava com preguiça, mas porque eu não tinha capacidade cardiorrespiratória de fazer aquilo. Eu sentia que tinha algo errado, eu sentia meu coração batendo muito forte. Foco na tua respiração, vambora. Confia em mim, vambora. Isso aí, galera. Tá sede? Vambora. Isso é assustador. Na época eu pensava, eu tenho 27 anos de idade, 26 anos de idade e eu tô sentindo essas coisas, isso não pode ser normal. A sensação de não saber o que estava acontecendo me gerou uma descarga absurda de ansiedade. Comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a ter ataques de pânico porque eu achava que eu tava morrendo. Eu tava num processo que precisava ser direcionado. Manos, entendo que quando eu digo isso pra vocês, eu tava literalmente colocando na balança o que valia mais naquele momento. A minha carreira, a minha imagem, aquilo que botava dinheiro no meu bolso e comida na minha mesa ou a minha saúde. E foi quando eu decidi que eu precisava procurar ajuda. Lucas, quando chegou conosco, era um paciente hipertenso, onde tinha várias complicações do uso de anabolizantes. Uma vez que eu estava com meus exames feitos e na mão e com todo o meu direcionamento em relação a medicações, eu decidi que eu queria tirar aquele tempo para focar na minha saúde. Eram 8 anos usando esteroides, competindo, focando todas as minhas energias no bodybuilding. Eu decidi que eu queria migrar, eu queria poder pegar essa mesma energia, sentir essa mesma chama de motivação que eu sentia na minha vida relacionado ao bodybuilding, mas em outra área. Eu queria me reencontrar. Foi um processo e não aconteceu da noite pro dia, é lógico. Mas hoje eu me sinto 1 milhão de vezes mais realizado, porque eu sinto que eu me reencontrei e hoje eu me sinto mais saudável do que nunca. Como foi o corte de esteroides? Não foi simples, tá? Ele foi gradual. Eu não simplesmente cortei tudo de uma vez. Eu primeiro cortei todos os outros compostos que eu estava usando na época, se eu não me engano era Primobolan e NPP, junto com um texto, não vem ao caso na realidade. Mas a primeira coisa que eu fiz foi cortar tudo que não era testosterona e diminuir minha dose de testosterona para 250 mg. É claro que isso não é uma dose de TRT, eu ainda me mantinha ali a níveis superfisiológicos. Eventualmente, depois de 2 meses, eu desci para 200 mg e depois de 1 mês, eu desci para 150 mg. E foi aí que a minha testo começou a bater nos exames entre 800 e 900 nanogramas por decilitro e eu comecei a começar a me manter em um nível fisiológico, dentro da normalidade. Claro que ainda através da utilização da testosterona exógena e novamente ressaltando, eu não sou natural, nunca serei natural, não porque eu pararei de usar ou não pararei de usar, mas porque eu não consigo colocar o título de natural para uma pessoa que usou esteroides anabolizantes por tanto tempo e isso ainda reflete no meu físico. Eu não conseguiria dormir comigo à noite se eu não viesse aqui e falasse para vocês toda a realidade. Se você quer saber mais sobre todo o tratamento que eu fiz durante aquele período, medicações que eu uso, eu fiz um vídeo quase 1 ano atrás, quando esse processo estava começando, falando sobre tudo o que eu senti de colaterais por conta da utilização de esteroides. Então esse vídeo vai estar aqui linkado na descrição, tá aparecendo aqui na tela. Eu não tô seguindo a nova onda natural do momento. Eu já tava fazendo isso muito antes da onda natural do momento, falando a realidade pra vocês. E lembrando que esses colaterais que eu acabei de mencionar são apenas os mais agressivos. Apenas não, né? São os piores que eu vivi. Mas fora isso, temos também acne, temos oleosidade de pele, retenção de líquidos, queda de cabelo, que me gerou calvície e eventualmente eu até fiz um transplante capilar. A lista de colaterais que eu vivenciei ao longo dos anos, sendo totalmente sincero e transparente com vocês, é bem longa. Vambora! 10 segundos, Mantém, vamos! Vambora, Lucas, vamos! Essa foi a primeira vez que eu fiz uma ergospirometria, um exame voltado a definir como está o seu VO2 atual, ou seja, sua capacidade cardiorrespiratória, sua oxigenação. A primeira vez que eu fiz, como vocês podem ver, foi tensa pra caramba. Vambora, Lucas, vamos! 10 segundos, nego, vamos! Fininho, respire pela boca como você respira. Vambora! Tá sede? Vambora! Vai passar, tranquilo, isso aí. É foda, né? Muito foda. Eu percebo o quanto eu sou merda. E a grande vantagem aqui, Lucas, é que a gente consegue tratar precocemente, entendeu? Então eu estou diminuindo o dano para você e às vezes permitindo que você não tenha uma evolução desfavorável. E essa foi a última vez que eu fiz uma ergospirometria, mais ou menos 1 mês atrás, gente. Durante esse período, eu fiz 4 avaliações. Eu estava praticamente fazendo uma a cada 3 meses, que era como o meu acompanhamento médico com o Dr. Alexandre e o Dr. Luciano deveriam ser. E como vocês podem ver, minha performance foi top. O seu strain ele saiu de 14.9, saindo para 21.2. E a sua capacidade cardiopulmonar saiu de um VO2, onde tinha uma capacidade muito fraca, perceptível, passando a ser uma capacidade
excelente, mostrando que esse atleta realmente começou a tratar a insuficiência cardíaca estabelecida, esse déficit que esse coração tinha, que estava passando já com sinais, que para o bodybuilder ele acha que isso é normal. O anabolizante ele tem o seu benefício, mas ele tem que ser muito bem indicado no tempo correto e na dose correta. O uso desse anabolizante de uma forma indiscriminada, realmente os danos são muito graves ao sistema teu cardiovascular. Sim, gente, como vocês podem ver, eu tava bem pra caramba. Fui na velocidade máxima necessária pro exame e consegui dar o meu máximo sem passar mal, sem ter ataque de pânico. Da primeira vez parecia que eu ia morrer, sério mesmo, não consegui respirar. Então, o meu cardio melhorou 1.000.000%. Alguns fatores que influenciaram nisso foi, obviamente, a perda de peso drástica, né? Eu perdi 13 quilos e sobrepeso é sobrepeso, não importa se sobrepeso é derivado de massa muscular ou de gordura, vai causar estresse no seu coração, porque o seu coração precisa trabalhar mais para conseguir bombear e nutrir sangue para aquela região. E eu, naquela época ali com 115, 116 quilos, não estava nada bem condicionado. Claro que muito disso foi por conta da minha falha, que eu não trabalhava cardio da maneira que eu deveria fazer mais HIIT, alta intensidade, não trabalhava dessa forma, fazia um cardio muito fraco. E para um cara daquele peso, eu deveria ter trabalhado mais o meu cardio. Segundo ponto foi o corte de esteroides anabolizantes. É lógico, né? Cortando os esteroides anabolizantes, eu também perdi peso, diminui o estresse cardíaco por conta do corte de esteroides e isso também impactou drasticamente nos meus resultados. E terceiro, e um dos mais importantes, o tratamento que eu fiz e as medicações todas que foram utilizadas durante esse processo pra gente conseguir reverter esse quadro com o Dr. Alexandre e o Dr. Luciano. E o que mudou na minha rotina? Basicamente nada. Eu continuo sendo atleta, mesmo não competindo. Ainda vivo e faço minha dieta normalmente, tomo meus suplementos normais, me alimento de maneira saudável. Claro, sem muito estresse, de vez em quando eu dou uma saída, quando eu quero dar uma saída ou quando eu não tô num protocolo muito estrito, mas a minha dieta continua basicamente... Continua extremamente bem balanceada. E como é que eu tô de shape, manos? Bom, esse era meu shape antes de parar com a utilização de hormônios, tá? Isso daí era 100% atleta, um shape com off-season, um shape com sessões voltadas ao corte, que eram as minhas preparações para campeonatos. Esse era o auge do meu físico, onde eu ficava mais seco, mais denso, mais rasgado. Como vocês podem ver, é um físico extremamente agressivo. E esse sou eu muito pesado, agora já no auge do off, uma média de 117 quilos. Muito pesado mesmo. Isso foi no auge do meu maior volume de todos, 117 quilos no meu off-season. E isso aqui, manos, é atual. É como tá o meu físico atual, com basicamente 15 quilos a menos, 14 quilos a menos do físico que eu me mantinha no meu peso mais alto, tá? Mas se eu for comparar o meu físico atual com 100, 101 quilos, eu tô praticamente no mesmo peso que eu competia. Então essas duas imagens aí na tela, eu tô exatamente com o mesmo peso corporal, mas com posições corporais totalmente diferentes. O que isso significa? Que aqui na esquerda eu tinha muito mais massa muscular, muito mais densidade muscular, ou seja, muito menos gordura. Já aqui na direita eu tô com um percentual de gordura mais alto, mais retenção de líquidos, menos quantidade de massa muscular e isso faz com que eu tenha a mesma quantidade de peso. Por isso que eu digo, não se baseiem sempre na balança. A balança nem sempre é tudo. Hoje eu me sinto muito bem com o meu físico e apesar de, obviamente, na cabeça de muitos de vocês, especialmente jovens, né, que tem aquela coisa toda de que um shape bom é só o shape que é o cara do Olímpia. É o padrão que foi criado hoje para nossa sociedade. É por isso que a gente vê cada vez mais falsos naturais surgindo na internet. Sabe por quê? Porque hoje o falso natural, ou o cara que vai botar a cara na rede social, ele sabe que com o shape mediano dele, se ele dizer que ele é natural, as pessoas vão, nossa, que shape incrível, porque ele é natural. Mas se com aquele mesmo shape ele dizer que ele é hormonizado ou admitir, o pessoal vai estar cagando, porque pouco importa. O que mais tem é shape top hoje, não é mesmo? Porque foi criado esse padrão Olímpia. Se você não é igual a um cara top Olímpia, dane-se você. Esse é um dos motivos pelo qual muitos falsos naturais vêm surgindo. É um reflexo do que hoje é exigido para que você seja impressionante nas redes sociais. Por isso que eu digo, gente, shape não faz carreira, pelo menos não na vida de quem não é 100% atleta e tá lá no topo do Mr. Olímpia. O que faz carreira é a sua personalidade, é o que você tem a oferecer ao seu público, é o conteúdo de valor que você cria e coloca nas suas redes para que você, através deles, mude vidas. É isso que eu venho fazendo na internet há 8 anos e é exatamente por esse motivo que hoje eu continuo aqui, mesmo tendo um shape inferior. E graças a Deus, com o melhor engajamento que esse canal já teve na história, graças a você que já está inscrito aqui no canal LP. Porque sabe que aqui você vê a verdade, aqui você tem entretenimento com informação, sempre da melhor forma possível para que você aprenda, seja uma pessoa melhor, mais feliz e curta os vídeos aqui do seu mano com as loucuras que só ele faz. Então, ó, quero lembrar já com essa notícia, meus caros, que tá tendo sorteio aqui nos comentários valendo
um whey da Growth. Tudo que você tem que fazer é comentar se você é natural ou não. Vamos ver qual que é a maioria do meu público, se é a galera mais natural ou se é a galera que não é natural. Quem comentar e for inscrito no canal já estará participando do vídeo. E quero lembrar também, todo mundo que usar o cupom LP está ganhando o meu livro Definição em 12, que te ensina a montar sua dieta do zero e tocar ela durante 12 semanas. É só usar o cupom LP em compras acima de R$200 em um dos patrocinadores, ou na Meet ou na Growth, e pronto, você já estará concorrendo. Tudo que você tem que fazer é tirar uma print ali da página de venda de você fechando sua compra usando o cupom e me mandar ali no meu Instagram, @lucasepro. Eu pessoalmente vou ver e vou te mandar o link para você baixar o meu livro, tá bom? Como eu me sinto hoje, meus caros? Melhor do que nunca. Essa decisão para mim foi uma decisão muito difícil. Eu tive que abrir mão da coisa que para mim era o meu propósito de vida. O meu maior objetivo era estar no palco do Mr. Olympia e eu via aquilo ali como a única coisa que faria sentido para mim. O bodybuilding era o que me trazia propósito. E eu consegui canalizar esse propósito dentro de outras áreas que hoje me trazem ainda mais propósito. Hoje eu tenho objetivos que eu considero muito maiores, mas esse sou apenas eu. Hoje eu dou graças a Deus por me sentir saudável, conseguir subir uma escada sem ficar ofegante, conseguir treinar, ser um cara ativo, conseguir correr, conseguir fazer trilhas, conseguir fazer outros esportes, sem parecer que eu vou morrer ou que as minhas articulações estão todas quebrando porque eu tô pesando 120 quilos. Mas esse sou apenas eu. Hoje eu não sou mais ativo no esporte, então de repente para mim não faça mais sentido estar com 120 quilos seco e passar por todos esses colaterais, o que não é o caso de todo mundo. De repente para você hoje isso faça sentido, isso seja a sua carreira, isso seja a sua vida, isso seja o que você quer porque você bateu o martelo e esse é o seu objetivo e foda. O objetivo desse vídeo é te mostrar apenas a realidade do que você está sujeito a passar e do que você hoje pode se cuidar para evitar. As chances são de que mesmo que você tenha todo um acompanhamento médico, você ainda vai passar por colaterais indesejados. Mas você pode amenizar esses colaterais. E você pode fazer isso tendo um acompanhamento médico adequado. Não apenas fazendo exames esporádicos de sangue a cada 3 meses, porque acreditem, manos, não é o suficiente. Eu passei por isso na pele, literalmente. Não tem nenhum arrependimento, porque o bodybuilding transformou a minha vida e me transformou na pessoa que eu sou hoje. Me trouxe uma lição de vida que hoje eu aplico em todas as outras áreas da minha vida e eu considero o motivo pelo qual eu tenho sucesso em outras áreas. Me ensinou resiliência, me ensinou trabalho duro, me ensinou a ir até o fim em qualquer coisa que eu me proponho a fazer. Então, a partir disso, eu quero que você tome a sua própria decisão consciente. Eu quero que você possa tomar essa decisão sabendo exatamente no que e aonde você está se metendo e o que você está disposto a fazer pelo sonho que você tem em mãos. Um beijo no coração, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Okay, alright.